Salve Falavinha, tudo bem? Salve, Luiz Roberto. Tudo certo. Tudo Fala, certo. Marlos. Tudo Tudo, certo? tudo bem, e você? Também, tudo certo. Alegria te receber. O pessoal tá. Na alegria toda minha, é uma satisfação imensa, uma honra estar aqui contigo para debater esse tema tão relevante aí nesse momento, né, de campanha eleitoral, que é direito penal e as campanhas eleitorais. Legal. O pessoal tá chegando. Nós temos feito as nossas lives semanalmente, às quartas-feiras, 17 horas, já há bastante tempo. As lives têm ficado disponíveis no IGTV do Instagram. Me ouve bem? Tá com ruído, Falavinha. Não, te ouço bem. Você está me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo super bem. Então, eu estava Ah, dizendo que maravilha. todas as lives ficam disponíveis no nosso canal do IGTV. A do Falavinha vai ficar também. O conteúdo está sendo todo lançado no canal do YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. Então, a live com o Samuel Falavinha também será lançada lá no canal do YouTube, ficará disponível. Se você gosta, curte, compartilha, avisa os amigos que estamos ao vivo e vamos aproveitar o conhecimento do advogado, do amigo que gentilmente aceitou o nosso convite, Dr. Samuel Falavinha. Samuel, antes de nós entrarmos no nosso tema de campanhas eleitorais e direito penal, eu queria que você se apresentasse, que você nos contasse da tua advocacia, da tua trajetória, para que as pessoas te conheçam. Beleza, Marlos, vamos lá. Meu nome é Samuel Falavinha, quem não me conhece, eu sou advogado criminal e eleitoral. Sou especialista em direito eleitoral, trabalho com eleições desde 2014. Já tive a oportunidade aí de coordenar a campanha de governo aqui do Estado. Falar um pouco mais sobre o eleitoral, para entenderem que o criminal o pessoal já conhece mais, né, Marcos? Aham. Sou autor de alguns artigos de livro, tive a possibilidade aí de escrever na coletânea do ministro Fux, do TSE. Recentemente, agora também, artigo publicado, está sendo a publicação agora do artigo aqui do livro do TRE do Paraná. E atuo basicamente, a minha paixão de estudo, que eu gosto mesmo de trabalhar, são com crimes eleitorais. Então, é por isso até essa matéria. Aproveitando, Marcos, eu quero já, de início, agradecer a citação da Júlia Bertoldi, que foi quem acabou citando meu nome na live, acompanhei a live de vocês, que foi maravilhosa, e Verdade. destacar que Júlia Bertoldi é uma grande advogada criminal, uma grande advogada eleitoralista, e vem aí surpreendendo muito positivamente nessa campanha eleitoral. Então, deixar aqui meu abraço e meu agradecimento também a Ju por ter lembrado de mim. Grande Juliana. E o pessoal está aqui dizendo, Samuel, eu não posso deixar de mencionar que além de um advogado relevante no direito penal e eleitoral, você é um pagodeiro talentoso. Quem nos conta isso é a Marion Bá. Procede a informação, Samuel? Não, procede. Eu sou suspeito para falar da Marion, né? Marion, grande amiga aí, sou fã. Um grande abraço aí para Marion. E nas horas vagas, né, Marius? Nem só de trabalho eu vivo homem, a gente também gosta aí de ouvir um pagode. Então está marcado, nós assim que tivermos uma possibilidade de saúde melhor a todos nós vamos fazer um grande churrasco dos criminalistas e você vai comandar o pagode, então, está convidadíssimo. Pagode por minha conta. Quanto ao direito criminal e eleitoral, a fala da apresentação do Samuel é tão verdadeira que durante a semana, depois de anunciar a live, eu recebi inúmeras pessoas com mensagens elogiando o Samuel, a atuação do Samuel. Está aqui a doutora Graciane Lemos, ex-juíza eleitoral, que representou a advocacia na justiça eleitoral, nos cumprimentando e dizendo que o Samuel é um excelente advogado eleitoralista. A doutora Graciane, que estará conosco também, tratando também da questão eleitoral, que agora, nesse cenário eleitoral, há
a poucas semanas da eleição, nós vamos cada vez mais tratar da importância desse tema. E, Samuel, quer nos apresentar o tema do direito eleitoral, a relação das campanhas eleitorais com o direito criminal? Vamos nos situar aí no tema primeiramente. Vamos lá, Marlos. Primeiro eu quero agradecer a doutora Graciane pela gentil citação. Ela foi uma grande juíza eleitoral aqui no nosso Tribunal Regional Eleitoral. Tive várias oportunidades de ter casos emblemáticos do direito criminal eleitoral julgado por ela, sempre com votos muito fundamentados e de grande relevância para o nosso direito eleitoral. Mas o direito penal eleitoral, já que nós vamos limitar até por causa do nosso tempo e do tema, ele é um ramo do direito penal, mas de competência específica. Porque ele só vai cair sobre fatos que versem sobre o pleito eleitoral. Ou seja, desde o início lá das campanhas eleitorais, hoje também das pré-campanhas eleitorais, até a prestação de contas eleitoral. Então, o direito penal eleitoral ele está vinculado diretamente à realização do pleito eleitoral. Tudo que foge da realização do pleito eleitoral, aí nós estaremos falando de direito penal comum, claro, salvo as exceções de outras especialidades do direito penal. Legal. Então, você quer que eu vá tratando sobre o tema? Eu queria que você nos contasse um pouco sobre a questão dos institutos despenalizadores dentro da situação do direito penal eleitoral. Acho que aqui a gente tem um bom campo de discussão e eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre esse ponto em específico. Quero já também te avisar que a Juliana Bertoldi já está conosco, acabou de ser mencionada, sendo agradecida, o Samuel te agradeceu muito, Juliana, porque nos apresentou e nos possibilitou essa live, que é uma live Crimes Eleitorais 2, que a primeira foi com a Juliana, agora estamos na segunda etapa com o Samuel. Então vamos para os institutos despenalizadores, Samuel. Vamos lá, Marlos. Então, bem-vinda aí, doutora Juliana. Estava dizendo que você tem arrasado aí na advocacia eleitoral esse ano, que tem se mostrado uma grande advogada. Já sabíamos, né? Agora está provando aí para todos. Marlos, é muito importante falar de institutos penalizadores no direito penal eleitoral. Por quê? Porque quando foi pensado o direito penal eleitoral, estamos falando lá do Código Eleitoral, que é de 65, não se imaginava que viriam tantos institutos penalizadores. Então, a Justiça Penal Eleitoral, o legislador acabou, eu não sei se cometendo certo equívoco, ou se pensando na época era o que funcionava, ele deixou uma abstração muito grande nas penas. Então, veja, antes de eu entrar nos institutos penalizadores, é importante destacar o seguinte: a grande maioria dos crimes eleitorais, eles têm a pena mínima iniciada em 1 ano. Isso quando não são crimes até de menor potencial ofensivo, com as penas máximas inferiores a 1 ano. E há uma situação específica no direito eleitoral que as tipificações penais, normalmente, elas não nos dão a pena mínima. Elas começam ali e, tipo, legislador, dá um exemplo, tá? Artigo 301 do Código Eleitoral, que é usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Reclusão, até 4 anos. E pagamento de 5 a 15 dias multa. Então, veja, o tipo penal, ele nos traz reclusão até 4 anos. E o legislador, depois, ele nos diz que sempre, no artigo 284, que sempre que esse código não indicar o grau mínimo, entende-se que será de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a pena de reclusão. Então, assim, a grande maioria dos crimes eleitorais, eles têm a pena mínima quando de reclusão estabelecida em 1 ano e quando de detenção estabelecida em 15 dias. E fora isso, também são raríssimas as exceções em que os crimes eleitorais eles são cometidos com violência ou grave ameaça e têm uma pena mínima superior a 4 anos. Então, é importante falar dos institutos penalizadores na prática do direito penal eleitoral, porque eles alcançam, Marlos, cerca de 99% dos crimes eleitorais. Nós temos 3 exceções à regra.
As três exceções de crimes que não são abrangidos, ao menos abstratamente, óbvio, pelos institutos penalizadores, são a fraude no sistema eletrônico de apuração de votos, que está prevista no artigo 72 da Lei 9.504 de 97, a concentração de eleitores no dia da eleição, que está previsto no Código Eleitoral no artigo 302, e o crime de transporte de eleitores, que é previsto na Lei 6.091 de 74, que é a Lei de Transporte de Eleitores. Então, fora esses três crimes, agora, com a abrangência do acordo de não persecução penal, praticamente todos os crimes eleitorais podem ter aplicação de institutos penalizadores. Vamos lá. O que é interessante falar deles? Primeiramente, composição civil. A composição civil, que é muito utilizada nos juizados especiais criminais, não se aplica ao direito penal eleitoral. Por quê? Porque todos os crimes do direito criminal eleitoral são de ação pública. Então, não há possibilidade de composição civil em razão de serem crimes de ação pública. Então, retirada a composição civil lá da lei dos juizados especiais, vai caber desse instituto falarmos da transação penal e da suspensão condicional do processo. E esses institutos se aplicam de forma abrangente, como já foi dito aqui na parte do direito penal eleitoral. Vou até pular, Marcos, um pouco, a gente pode voltar depois da discussão, mas como vários amigos, colegas já nos acompanham aqui, a maioria deles já conhece a regra. Então, sursi, sempre que a pena mínima do delito for igual ou inferior a 1 ano, e a transação penal, sempre que a pena máxima do delito for de até 2 anos. Então, isso se aplica. Interessante trazer agora o acordo de não persecução. Agora, deixa eu te interromper, Samuel, e fazer uma pergunta aqui de quem não milita na Justiça Eleitoral, e boa parte de quem está nos assistindo são colegas que não militam e que estão nos assistindo para conhecer o sistema. A Justiça Eleitoral, ela, para atender essa demanda dos crimes com transação e com suspensão condicional do processo, que estão previstos lá, como você disse, na 9.099, de 95, ela tem uma estrutura de juizado especial, ela funciona como juizado especial, porque nós aqui na Justiça Estadual temos o juizado especial específico. Na Justiça Federal nós temos cada vara criminal funcionando também com 2 sistemas, o sistema previsto pela Lei 9.099 e a Justiça do Código de Processo Penal. Como que é na Justiça Eleitoral essa questão? Então, Marius, veja, a gente vai até entrar um pouco nesse debate daqui a pouco, porque o acordo de não persecução, ele tem lá um inciso que ele diz que não seria aplicável a crime de competência do juizado especial criminal. Mas, na verdade, na Justiça Eleitoral, nós não temos juizado especial. Nós acabamos comparando a competência em razão da pena, né? A pena de até 2 anos, que seria de competência do juizado especial aqui na Justiça Comum, ou nos crimes comuns. Dentro da Justiça Eleitoral, os crimes são todos comuns. Okay. Então, a estrutura é a estrutura da própria Justiça Eleitoral, tanto para o julgamento e instrução dos crimes comuns, quanto aqueles que têm pena inferior a 2 anos. Então, nós não temos juizado especial, e sim as zonas eleitorais competentes para julgar os crimes específicos. E que aí julga com o procedimento do juizado especial da Lei 9.099, quando é o caso, e com o rito do Código Eleitoral, do Código de Processo Penal, quando for o caso também. Legal. Exatamente. Então, sobre o rito, só aproveitando esse teu gancho, para falar a respeito do rito. O TSE entende, na verdade o STF, o TSE teve uma discussão sobre isso, o STF pacificou que sempre que o rito ordinário, ou o rito de juizado especial, ou o rito aplicável aos crimes comuns for mais benéfico, esse será aplicado ao julgamento dos crimes eleitorais.
Por quê? Porque o Código Eleitoral ele previa um rito próprio, inclusive com interrogatório como primeiro ato da instrução, e após aí uma releitura constitucional feita pelo STF, a partir das modificações do Código de Processo Penal, entendeu que sempre que o rito comum for o mais benéfico ao réu, ele será aplicado também perante os crimes julgados pela Justiça Eleitoral. Legal. E aí para quem está chegando agora, nós estamos com Samuel Falavinha, advogado criminalista, advogado eleitoralista, pagodeiro de renome, como já foi dito aqui no início da live, e nós estamos tratando da questão dos crimes eleitorais e do direito penal eleitoral, das campanhas eleitorais, nesse momento que se aproximam as eleições. Samuel já situou o tema do direito penal eleitoral. Nós estamos agora tratando dos institutos despenalizadores dentro do direito penal eleitoral. Samuel tratou da transação e da suspensão e está entrando agora no acordo de não persecução penal. E muita gente assistindo, Samuel, todo mundo aqui te cumprimentando, o professor Gustavo Paiva dizendo que você é referência no direito eleitoral, Elisa Varela batendo palma, enfim, uma infinidade de pessoas, Flávia Carvalho conosco, uma infinidade de pessoas elogiando aí a tua participação, e agora a gente segue no acordo de não persecução. Não, muita gentileza dos amigos aí acompanhando, fico muito feliz de poder estar compartilhando aí com eles um pouco sobre essa linha de estudo e de atuação aí que nós temos perante a Justiça Eleitoral. Então, Marius, o Instituto, o Acordo de Não Persecução, um instituto super novo que foi trazido agora junto com o pacote anticrime, e houve, inclusive, um debate a respeito de se ela seria aplicado ou não ao Justiça Eleitoral. E a concordância, grande parte da doutrina, e também já está acontecendo na prática, entende que sim, que a Justiça Eleitoral tem toda a estrutura possível para conseguir cumprir lá todos aqueles critérios estabelecidos pelo Acordo de Não Persecução Penal. Tá? Como nós estamos falando muito da parte do direito penal e das campanhas eleitorais, eu vou tentar trazer a nossa conversa um pouco mais para a prática do dia a dia. Eu acho que o que interessa é algum candidato assistindo, alguém assistindo, estou sendo acusado por um crime, aconteceu alguma coisa agora durante a campanha, o que eu vou fazer, salve-se quem puder, vou ser caçado, não vou poder assumir. Então, vou tentar trazer essa discussão um pouco mais para a situação prática do dia a dia eleitoral. Essa é a ideia, e o chat está aberto para o pessoal ir perguntando. O pessoal pode ir perguntando, eu vou trazendo a pergunta para o Samuel, porque a ideia é justo essa, que a gente entre nas questões super práticas aí do dia a dia do direito penal eleitoral. Manda abraço. Então, eu entendo, veja, isso que eu estou dizendo aqui, já vou deixar registrado, ainda é uma ideia minha pelo estudo do tema, que eu não vi julgados sendo trazidos de então. Como a gente falou agora há pouco, nós não temos, dentro da Justiça Eleitoral, os chamados juizados especiais. Nós temos, sim, a competência da Justiça Eleitoral aplicando as regras da Lei 9.099 por serem mais benéficas aos crimes eleitorais com pena de até 2 anos. Esse é o primeiro ponto. O Acordo de Não Persecução Penal, aquele trazido lá pelo artigo 28A, que foi instituído com o pacote de crime, ele traz aquelas regras de o acusado confessar formalmente conscientemente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de até 4 anos. Então, essas, em gerais, são as regras para o oferecimento do acordo de não persecução. Como eu adiantei no início, os crimes eleitorais, quase todos eles, vão se encaixar de alguma forma no acordo de não persecução. Porque são crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, salvo exceções, sem violência e grave ameaça, e com penas com penas com mínimo inferior a 4 anos. Veja, Marius, eu imagino que o acordo de não persecução vai ser grandemente usado na Justiça Eleitoral, porque ele é um instituto penalizador e ele tem como consequência a extinção da punibilidade. Ou seja, a extinção da punibilidade da pena não traz as consequências de uma possível inelegibilidade ou de outros crimes. O que é muito interessante. Tá? Por quê? Porque o candidato tem que tomar cuidado ao usar o acordo de não persecução, pois ele não vincula a matéria eleitoral prática. Ele vincula o direito penal.
Então, um exemplo prático, Marcos, o artigo 299, eu tinha, que é o artigo de compra de votos. O artigo 299, agora, com a edição, que diz reclusão de até 4 anos, vamos lá. Eu sempre aconselho, depois que veio o acordo de não persecução, o advogado fazer o estudo, se não é cabível, primeiramente, o acordo de não persecução. E por que eu digo isso? Porque na prática do dia a dia, dentro do direito penal eleitoral, não é o esperado, mas pode acontecer que na carreira política aí, o candidato venha a sofrer mais de uma acusação criminal por algum crime eleitoral diferente durante os anos que estiver fazendo campanha. Até porque nós temos uma situação muito difícil com a imputação penal do candidato dentro do direito penal eleitoral, que muitas vezes ele é aquela pessoa que tem o benefício direto, mas não há uma prova concreta se foi ele ou não o cometedor do ilícito eleitoral criminal, então ele acaba sofrendo investigação, pode vir a sofrer uma ação penal, para só lá na sentença a gente conseguir descobrir que a imputação penal objetiva não vai recair sobre ele, mas sobre um apoiador, sobre o cabo eleitoral, ou sobre alguma outra pessoa que faz parte da campanha. Então, pela leitura da lei do acordo de não persecução, eu entendo que ele é cabível a qualquer crime eleitoral. Tá? Porque aquilo que a gente diz, a lei penal ela não tem letras mortas. E o legislador, ele excetuou no acordo de não persecução os crimes do juizado especial criminal. E os crimes eleitorais, na minha visão, salvo entendimento posterior e contrário do judiciário, não são crimes de competência do juizado especial criminal, mas são crimes de competência da justiça eleitoral. Então ele pode lá requerer que seja aplicado o acordo de não persecução. Mas o advogado tem que tomar muito cuidado, Marcos, quando for pedir o acordo de não persecução, para ver se aquele delito eleitoral que ele está pedindo o acordo de não persecução e que ele vai confessar formal e consubstancialmente, não pode acarretar uma ação eleitoral. Eu ia trazer o exemplo da compra de votos justamente por isso. Porque a compra de votos ela está prevista no artigo 299 do Código Eleitoral como um crime eleitoral, mas ela também está prevista no artigo 41A. Então, você veja, no 41A é cabível representação e a pena da representação é de cassação. Quem vai julgar isso é a Justiça Eleitoral. Então, às vezes, o candidato foi lá, ganhou a eleição, contratou advogado, estou respondendo por compra de votos. Não vou fazer uma acordo de não persecução. Ele vai lá, confessa a compra de votos para o criminal, tem extinção da pena. E aí ele perde o mandato, porque ele vai ser cassado lá pela representação que ele está respondendo do 41A. Então, o advogado que for atuar no eleitoral, na justiça criminal eleitoral, ele sempre tem que ter em mente que, além das questões criminais em si, a questão política é ligada intrinsecamente às consequências práticas de qual seja o instituto que ele for fazer. Outra discussão. Quer fazer alguma pergunta? Inclusive, nesse ponto, acrescentar, Samuel, que a confissão, como você trouxe o problema agora, de confessar e poder ter uma ação eleitoral por conta da tua própria confissão, é um acréscimo à crítica que você faz do artigo 28A, que trouxe o acordo de não persecução penal e que obriga a confissão. A confissão é tão grave, eu tenho insistido isso muito nas minhas falas, e a lembrança do Samuel agora, da preocupação com a confissão no direito penal eleitoral, agrega mais um ponto contrário a essa legislação que prevê a confissão, e eu quero lembrar quem está nos assistindo que nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, discutindo justamente a constitucionalidade desse tópico do artigo 28A que fala da confissão, que é um absurdo, sob qualquer ótica, você ter a confissão posta no acordo de não persecução penal não faz sentido nenhum. Você não precisa confessar na transação, você não precisa confessar na suspensão condicional do processo, a confissão sequer é requisito na colaboração premiada, porque se a pessoa não cometeu o crime que ela é acusada, ela pode colaborar indicando crimes, mas não precisa confessar algo que ela não cometeu. E o Samuel trouxe aqui mais um exemplo bacana para demonstrar como a confissão não deveria estar ali. Boa contribuição. Boa, Samuel. Prossiga. Então,
Porque, justamente, na seara eleitoral, a confissão ela vai trazer consequências da prática eleitoral depois, ela não vai acabar ali na justiça criminal. Então, o advogado que atua dentro da competência da justiça criminal eleitoral, ele tem que tomar esse cuidado. Por outro lado, por que eu disse que sempre que possível é mais interessante o acordo de não persecução do que os demais institutos despenalizadores? Porque, Marcos, quando foi feito a Lei 9.099 de 95, nós não tínhamos ainda o acordo de não persecução. Então, por óbvio, não foi prevista nenhuma impossibilidade de acordo de não persecução, seja antes ou seja depois da pessoa que aceita a suspensão condicional do processo ou a transação penal. Porém, quando você vai fazer o oferecimento, quando o Ministério Público vai fazer o oferecimento do acordo de não persecução, um dos requisitos obrigatórios é que nos últimos 5 anos não tenha o acusado fechado um acordo de suspensão condicional do processo ou aceitado uma transação penal. Então, no caso da atuação da justiça eleitoral, a lógica é inversa. Porque se eu já fechei um acordo de não persecução, cumpri os requisitos e tive a minha pena extinta, nada me impede que numa nova acusação de crime eleitoral eu venha a requerer a aplicação de uma transação penal, se for o caso. Inclusive, a transação penal também não impede que seja feita uma suspensão continuada do processo posteriormente, em uma terceira situação, mas, dependendo da situação, eu posso requerer a suspensão continuada do processo. Quando se tiver já aceito uma transação penal ou firmado um acordo de suspensão continuada do processo, nos próximos 5 anos eu fico impedido aí, por texto de lei, de aceitar ou de ter proposto a meu favor um acordo de não persecução penal. Essa é mais uma dica aí da prática do dia a dia. Porque já que a justiça eleitoral vai funcionar quase que integralmente na base dos institutos penalizadores, é importante que se tenha o conhecimento técnico de qual é o melhor a ser aplicado e quais as consequências de cada um deles no momento ali da aplicação. E essa consequência que você trouxe é importante porque ela veda que você faça um novo acordo nos 5 anos posteriores, como você disse. Isso é bem interessante e muito importante na prática, não só do direito penal eleitoral, que o Samuel está aqui nos ensinando, como na prática também da advocacia criminal. Legal. Então, Marcos, e outra coisa que é importante e que o advogado precisa sempre tomar cuidado quando ele estiver falando de acordo de não persecução, é na hora de fazer o acordo. Porque tem uma corrente do Ministério Público Eleitoral que defende que pode ser incluída nas cláusulas do acordo de não persecução prazo de inexigibilidade. Eu entendo que não. Tá? Inclusive, eu acho um absurdo ser levantada essa posição de suspensão de direitos políticos ou de inexigibilidade, como querem eles, mas dizem que, dentro das consequências da pena, o acordo de não persecução pode ser combinado com o cumprimento de até 1/3 da pena aplicada, e entre uma das consequências da pena durante seu cumprimento é a suspensão de direitos políticos. Porém, entendo eu que não é clara essa norma da possibilidade das consequências reflexas da condenação e não aquelas diretas da condenação. Então, tem que se tomar cuidado, porque, veja, se estivermos falando ali de inexigibilidade, estamos falando de candidatos, direito eleitoral, e dependendo do prazo que for firmado de inexigibilidade ou de suspensão de direitos políticos que seja, nós iríamos impedir o candidato de poder participar de um próximo pleito. E veja, tem mais uma situação que me preocupa muito aqui, que nós ainda não tivemos nenhuma decisão nesse sentido. Estou levantando aqui porque já vi colegas e promotores que atuam com a justiça eleitoral trazerem. Mas a inexigibilidade reflexa, Mários, da lei, do decreto-lei, da lei da ficha limpa do 64/90, ele diz que a inexigibilidade para o cometimento de certos crimes que estão previstos lá naquela lei, daí tem todo o rol de crimes possíveis, ela dura desde o julgamento colegiado em 2º grau até 8 anos
após o cumprimento integral da pena. Então, entende-se que após a extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena, ainda perdura por mais 8 anos a ineligibilidade reflexa. E há uma discussão que está sendo travada, eu já vi o levante disso, eu acho totalmente inviável, mas já vi algumas pessoas defendendo, que quando se tratar de acordo de não persecução, com confissão do delito e aplicação de pena reduzida dentro do acordo, havendo a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena e da confissão do acordo, poderia aí se falar na ocorrência da ineligibilidade de 8 anos após o cumprimento integral, como uma analogia ao cumprimento integral da pena da condenação do direito penal. Claro, são situações que ainda estão por vir, mas é importante que quem não trabalha com direito criminal eleitoral veja o quão ricas são as discussões desse tema dentro da matéria específica do direito eleitoral. Porque eu já ouvi muita gente falar, os crimezinhos eleitorais, lá a gente quase não tem, são sempre crimes pequenos, aí lá faz um acordo e acabou. Veja, se estivermos falando de um primeiro caso, vou até concordar, mas quando estamos falando de políticos de carreira, que às vezes estão aí durante 20, 30 anos concorrendo em todas as eleições, esse pessoal tende a ter, eu não digo nem que haja culpa, que sejam condenados, mas tende a ter mais acusações e mais investigações sobre certas situações eleitorais. E nesses casos, é importante você sempre ter um pensamento voltado para a consequência antes de tomar qualquer atitude prática. Do tipo, então veja, assumiu a acordo de não persecução e extinguiu aqui a pena, e aí vem o entendimento posterior do judiciário e decreta a inexigibilidade do seu cliente por 8 anos após o cumprimento. Então tem que tomar sérios cuidados quanto a isso, porque o Instituto é muito novo ainda. Então, muita coisa eu acho que há de ser discutida e muita coisa há de ser pensada ainda quanto ao acordo de não persecução. Eu estou de pleno acordo com você, Samuel, e acrescento para quem está nos acompanhando que, da forma como o acordo de não persecução penal está posto, ele está se tratando hoje de um cumprimento antecipado de pena. E esse ponto que o Samuel trouxe é um ponto pouco falado, pouco comentado, mas que está previsto nos incisos da Lei 13.964, que modificou o Código Penal com o artigo 28A do Acordo de Não Persecução, onde prevê que você vai, no acordo, reparar o dano, você vai pagar uma prestação pecuniária, você vai cumprir uma pena de prestação de serviço à comunidade, você vai devolver o produto do crime e dá um grau de discricionariedade para o Ministério Público fazer isso que o Samuel está orientando a não aceitar, que é acrescentar cláusulas nesse acordo de não persecução penal, por exemplo, de inexigibilidade de inelegibilidade. E eu já tive um caso concreto em que o Ministério Público não era nem justiça eleitoral, era justiça criminal. Ele propõe um acordo de não persecução e propõe no seu acordo que o meu cliente ficasse inelegível por 5 anos e que ele não ocupasse cargos públicos também por 5 anos. Evidentemente não aceitamos por uma série de motivos, mas a tua lembrança é muito importante, porque o Ministério Público tem essa discricionalidade e se o Ministério Público não souber utilizar da forma correta, o acordo de não persecução penal acabará não vingando na prática. O Samuel, para quem está nos acompanhando, está tratando de crimes eleitorais, de campanhas eleitorais, de direito penal eleitoral, situou a questão do tema, passou pela questão dos institutos despenalizadores, nós tratamos da transação, da suspensão, e agora estamos tratando do acordo de não persecução penal. Se você está curtindo, pega o aviãozinho aqui embaixo, encaminha para os seus amigos para avisar que a gente está ao vivo, para eles virem. Depois fica disponível no IGTV do Instagram, fica disponível no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa também. E quem quiser curtir, tem um coraçãozinho aqui embaixo, você pode clicar e fica um monte de coraçãozinho aparecendo na tela. E o Samuel escreveu um artigo, não é, Samuel? Justamente denominado Os Institutos Despenalizadores e suas aplicações aos crimes eleitorais. Esse artigo será publicado agora, né, Rafael?
Isso, ele está na gráfica já, de acordo com o pessoal do TRE, e deve ser agora, que é uma coletânea feita aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre temas relevantes para a eleição de 2020. Então, fui graciosamente convidado pelo nosso presidente do Tribunal Regional aqui do Paraná, também pelo Dr. Thiago Paiva, e pude contribuir aí um pouco com esse tema do acordo de não persecução, que está sendo, inclusive, um tema muito debatido aí na parte criminal eleitoral nessas eleições. Legal, parabéns. Depois que a revista sair, a gente anuncia aqui, deixa registrado na live gravada no IGTV e no YouTube para que todo mundo possa ler o artigo. O Samuel graciosamente me encaminhou antes da live, até para eu me preparar aqui para conversar com ele. E eu gostei muito do artigo. Parabéns, Samuel, bem legal. Obrigado, Márcio. Sobre os institutos despenalizadores, tem mais alguma coisa que faltou? A gente ainda não falou. Porque eu gostaria também que a gente avançasse para a questão da investigação, como que a polícia pode investigar crime eleitoral, quem tem competência para essa investigação, como que funciona, mas se você tiver algo a acrescentar nos institutos despenalizadores, seria bacana também. Então, Mário, acho que quanto aos institutos é mais essa discussão prática, porque como nós falamos, né, o que é prático dentro da parte objetiva, da pena e da aplicação, os colegas acabam todos conhecendo, porque é nosso estudo do dia a dia no direito criminal mesmo, comum, e acredito que quanto às situações mais peculiares da justiça eleitoral, são essas as mais importantes, tá? Para a gente ter em mente como for atuar lá junto à zona eleitoral, ou ao TRE, ou ao TSE. Legal. Mário, quanto à parte da investigação, eu vou fazer um adendo, tem um termo que eu sempre utilizo, porque eu brinco que fui eu que trouxe isso aqui para o nosso direito penal eleitoral, eu estraguei um pouco do nosso direito penal eleitoral aqui do Paraná, Marcos, em 2014, porque eu criei um termo chamado direito penal de ataque. Direito penal de ataque. Por que eu chamo de direito penal de ataque? Porque a justiça eleitoral tem poder de polícia. Então, muita gente não sabe como funciona isso, mas o judiciário eleitoral ele tem poder e dever de fiscalização quanto a toda a lisura eleitoral, seja no âmbito eleitoral administrativo, no âmbito eleitoral civil ou no âmbito eleitoral criminal, se for o caso. Então, o Código Eleitoral, quando ele é feito, ele já é pensado para dar mais poder ao juiz. Então, vamos pensar que no dia a dia, nós estamos acostumados muito a apresentar, às vezes, uma notícia-crime na delegacia, a mandar uma notícia de fato para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa apurar alguma situação. E, no caso da justiça criminal eleitoral, a situação vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque o artigo 356 do Código Eleitoral, ele diz o seguinte: todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste código deverá comunicá-la ao juiz da zona onde a mesma se verificou. Então, veja, normalmente, se nós fazemos uma notícia-crime, dá um exemplo, uma notícia-crime, instruímos ela com o que poderia o Ministério Público ter levantado da investigação, e apresentamos para um juiz da Justiça Comum. O juiz não vai conhecer daquela petição, ou, quando muito, se vier a conhecer, ele vai falar, encaminhe-se ao Ministério Público para que tome as providências. Mas, na maioria das vezes, o mais comum é não conhecer. Por quê? Porque o juiz ele não se mistura, ele tenta, ao menos, não se misturar com a parte de investigação pura. Tá? Na grande parte, o Ministério Público faz o requerimento. Claro, nós temos uma série de controvérsias contra isso, porque às vezes o juiz acaba se misturando, acaba fazendo parte da investigação, nós temos visto nas operações, mas pensando no judiciário mais imparcial, o juiz ele deveria se manter na equidistância dele da parte da situação da investigação. Mas a Justiça Eleitoral tem essa diferença. E qual que é uma outra situação muito interessante? É que dentro da competência da Justiça Criminal Eleitoral, primeiro quem investiga os crimes eleitorais é a Polícia Federal, por força de lei, não é a Polícia Comum, salvo em situações em que na localidade não haja a Polícia Federal, então subsidiariamente a Justiça Civil pode assumir o papel de investigação de crimes eleitorais, mas
a polícia judiciária, tanto civil como eleitoral, ela não tem força de ofício, ela não pode dar início à investigação criminal, salvo em casos de flagrante. Então, quando se trata de crimes eleitorais, sempre que houver instauração de inquérito policial, ela se dará somente por requisição do Ministério Público, ou veja, por determinação judicial. Então, o juiz pode determinar a instauração do inquérito. E como que acontece na prática? Vamos voltar para a prática do dia a dia aqui. Por que eu falei do direito penal de ataque e eu falei que a gente estragou um pouco aqui o nosso direito penal criminal? Porque eu, como advogado, Marcos, eu consigo montar... eu tenho muito mais acesso ao Ministério Público. Então, veja, eu, por exemplo, hoje, durante a campanha eleitoral, o meu escritório hoje está focado nas campanhas eleitorais. Então, nós temos uma equipe aqui que está trabalhando com campanhas. Então, eu estou o dia inteiro recebendo provas, documentos de todas as campanhas que eu defendo, que eu faço parte, para saber, olha, isso é crime? Não. Isso pode? Isso não pode? Essa dúvida aqui. E em situações algumas, acontecem casos de ocorrência de crime eleitoral. Então, o Ministério Público Local, às vezes ele não fica nem tendo ciência que aquilo aconteceu, mas eu, como advogado, tenho. E a minha equipe de advocacia consegue montar e instruir uma notícia-crime com as provas suficientes para o oferecimento de denúncia. E aí, como advogado da coligação, ou do candidato, ou até como, nesse caso, eu posso ser um advogado qualquer, eu posso me apresentar como cidadão, já que o Código Eleitoral me dá essa prerrogativa, eu levo, com base no artigo 356, a comunicação ao juiz. Isso tudo é eletrônico hoje em dia. Então, eu vou levar isso no PJE, eu vou juntar isso no PJE e eu vou acompanhar o andamento da minha investigação criminal. E o Ministério Público, o juiz, ele obrigatoriamente vai encaminhar para o Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral, em 10 dias, isso é prazo de lei, ele tem que determinar aqui o arquivamento, determinar diligências ou abertura de inquérito policial, caso ele ache que não está instruído totalmente, ou oferecer a denúncia. Se o Ministério Público Eleitoral não faz isso em 10 dias, Marcos, é dever de ofício do magistrado representá-lo ao procurador-geral. E se, dentro de 10 dias, o magistrado não representá-lo ao procurador-geral e não tiver qualquer tipo de movimentação, o entendimento pacífico do TSE é que eu, como advogado da campanha, posso apresentar a queixa-crime subsidiária da denúncia. Então, veja como nós obrigamos que o Ministério Público Eleitoral e o Judiciário Eleitoral trabalhem dentro dessa circunstância. Então, a gente acaba fazendo muito o ataque mesmo. Até porque o processo criminal que é ingressado, eu tenho um número de processo, e isso pode ser utilizado até na própria campanha eleitoral. Então, por exemplo, o candidato está sendo atacado. Então, ele não sabe o que fazer. Ele passa para o advogado dele. Se fosse na justiça comum, eu teria que, nossa, vamos tentar falar com o promotor, vamos tentar falar com o delegado, levar isso aqui e apresentar lá, para sair com um ofício, talvez com muita boa vontade, com uma portaria de instalação de inquérito, ou com alguma diligência, enquanto no direito penal eleitoral eu já consigo ir direto ao juízo, que vai encaminhar isso para o Ministério Público, e eu consigo acompanhar, inclusive com prazos e com sanções ao descumprimento do prazo, todas trazidas pelo Código Eleitoral. E o que é importante, Marcos? Eu acabei não te passando isso, até peço perdão antes sobre o tema, mas falando de direito penal de ataque, de defesa, nós temos hoje um artigo do Código Eleitoral, que foi modificado agora, no final do ano passado, que ele sozinho serve para uma live. Inclusive, se você depois quiser conversar, eu tenho outros colegas que trabalham com direito eleitoral criminal, que poderiam, já indico o Leandro Rosa, que é o nosso presidente aí da Comissão de Direito Eleitoral e também trabalha com crimes eleitorais, que é sobre o artigo 326A do Código Eleitoral. O que fez o artigo 326A do Código Eleitoral? Ele trouxe para o Código Eleitoral a figura da denunciação caluniosa eleitoral. Então, a redação é muito parecida, muda poucos termos, da denunciação caluniosa comum, mas a pena é a mesma, de 2 a 8 anos. A questão aqui o legislador ele fez uma emenda no meio do artigo e ele colocou o parágrafo 3º.
E o que diz o parágrafo terceiro? O parágrafo terceiro é a grande coqueluche, é a grande situação nova agora dos crimes eleitorais, que é o chamado crime de fake news. O que diz o parágrafo terceiro? Incorrerá nas mesmas penas desse artigo quem, ou seja, pena de 2 a 8 anos, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Ou seja, aqui nós temos uma situação em que o legislador trouxe para o Código Eleitoral uma situação, a ocorrência do crime de fake news. Então, se eu tenho ciência da inocência de um candidato e eu começo a propagar, divulgar por qualquer meio e forma atos que foram falsamente atribuídos a ele, eu posso estar incorrendo no crime de fake news. E nós temos uma grande discussão nesse artigo se e essa discussão é muito boa mesmo, porque, como eu te disse, é o artigo mais utilizado agora e que mais tem sido levantado nas discussões do crime eleitoral. O parágrafo, ele obrigatoriamente deve ser lido com ligação ao caput, ou ele pode ser lido como um crime autônomo, já que o legislador deixou ele dessa forma. Então, eu sempre digo para os meus clientes, eu sempre aconselho, eu falo, olha, gente, na dúvida, não incorra no crime de fake news. Porque se forem fazer uma leitura limitada ao caput, tudo bem, aí eu vou ter que ter pelo menos uma instauração de uma investigação policial, um processo judicial, investigação administrativa, todas aquelas regras da denunciação caluniosa. Perfeito. Então, quem propala essa informação do caput, que lá já sabia ser inocente, também comete o crime. Mas com a redação da forma que está, eu consigo muito bem usar o parágrafo terceiro como crime autônomo. Então, havendo divulgação por qualquer meio de fato ou ato falso imputado a candidato, com finalidade eleitoral, então estamos no meio da campanha eleitoral, a campanha eleitoral começou agora no dia 27 de setembro e vai até a meia-noite do dia 14 de novembro, então estamos no meio da campanha, qualquer um que propala pode estar incorrendo aqui nas penas desse crime. E aí vai depender da interpretação do promotor de justiça eleitoral, quando for fazer análise, ou de uma boa montagem de uma peça de notícia-crime por um advogado da coligação, da campanha ou do candidato opositor, que pode trazer essa discussão para a justiça eleitoral e acompanhar aí essa matéria. Então, eu claramente não sei ainda qual vai ser a leitura final do TSE a respeito da limitação do artigo 326A, mas está aí. Inclusive, o que é interessante dizer sobre esse artigo? Esse artigo foi aprovado no Congresso, para você ver como ele é, esse parágrafo terceiro, como ele é um parágrafo um tanto conturbado. O presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo e o Congresso derrubou o veto. Então, justamente porque tem essa possibilidade tão grande e tão aberta e abstrata para o judiciário definir quando vai ser e quando não vai, e uma pena tão alta, que nós tivemos, inclusive, um veto presidencial derrubado sobre esse artigo, parágrafo terceiro aqui do artigo 326A. O direito eleitoral é infinito, né? E o tema de fake news é um tema relevantíssimo, e quem vai tratar esse tema conosco é a doutora Graciane Lemos, foi o tema que ela sugeriu, e a gente logo vai tratar desse tema justamente com essa levantada de bola que você deu muito corretamente, Samuel. O FAC está aqui te mandando um abraço, o João Rafael e o Gustavo Albirini estão dizendo que você é craque, que você é fera. Eu quero aproveitar a presença dos dois, que são sócios e diretores do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, para convidar a todos que ainda não se associaram para estarem conosco. Basta entrar no site www.ibdpe.com.br e passar a ser sócio do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico e participar de todo o debate, de toda a discussão e da construção do direito penal econômico. Nós temos aqui, Samuel, a seguinte pergunta, que eu acho que cabe bem nesse momento em que você está tratando dessas práticas eleitorais, de crimes eleitorais.
A Elisa Varela diz: o que um candidato, e eu sei que a resposta é ampla, mas talvez alguns exemplos possam ser dados, o que um candidato não pode fazer em campanha em época de pandemia e que, se fizer, incorre em crime eleitoral? É a pergunta, porque ela relatou que, diante das impossibilidades da pandemia, muitos atos foram cessados e muitos candidatos, ou seus eleitores, ou suas equipes, continuam fazendo esses atos, e se isso seria crime eleitoral, e daí que tipos que você poderia nos mencionar, se é que existe algum? Olha, Marcos, a situação criminal, claro, dentro do âmbito eleitoral. Então, eu vou sair um pouquinho agora da justiça criminal eleitoral para entrar rapidamente no eleitoral. Lógico. Nós tivemos aí uma resolução vinda do Ministério Público Eleitoral do Paraná. A Elisa é uma grande amiga minha lá do Nordeste, então eu vou ter que usar o exemplo aqui do Paraná, não sei qual que é o entendimento lá hoje do Ministério Público Eleitoral, mas buscando impedir ou pelo menos reduzir ao máximo qualquer tipo de campanha de rua e tentando fazer com que os candidatos quase que obrigatoriamente fizessem as campanhas pela internet. Então, buscou restringir aí a questão de santinhos, comícios, carreatas, passeatas, tudo aquilo que é inerente ao jogo eleitoral. O corpo a corpo eleitoral, claro, na capital nós não vemos tanto isso, mas quem é de cidade mais do interior sabe que durante as campanhas, o corpo a corpo eleitoral é o que define a eleição. Então, tem cidade do interior aí que o mesmo cidadão ele vai receber 3 candidatos a prefeito lá para tomar um café na casa dele para pedir o voto da família. Isso acontece muito, nós sabemos que isso é a prática. Então, veja, quanto à situação eleitoral em si, nós temos uma indefinição ainda que vai caber ao TRE, aqui do Paraná, e no caso dos estados, dependendo de qual for lá a normativa do Ministério Público Eleitoral para esses casos, dizer o que está valendo e o que não está valendo em razão da pandemia. Agora, caindo especificamente para a situação de crimes eleitorais, eu vejo que durante a campanha eleitoral, o crime mais comum e o que você tem que tomar o máximo de cuidado é a compra de votos. Por quê? Porque a compra de votos, ela pode acontecer muitas vezes, são os casos que eu te passei, até sem o conhecimento do candidato. Então, às vezes o candidato não está comprando o voto, o candidato está longe, lá fazendo campanha em outra casa, mas o apoiador do candidato, aquela pessoa que tem interesse em galgar um cargo de administração depois da eleição, o cabo eleitoral, alguém que está ali com algum interesse, vai lá e compra o voto, oferece uma vantagem, porque a vantagem na compra de votos não precisa nem ser aceita, basta que ela seja oferecida. Então, tem que tomar muito cuidado na campanha com a promessa de qualquer coisa. Então, em pandemia, promessa de vantagem, promessa de vacina quando sair, promessa de cesta básica, promessa de brinde, ajuda como um todo. Tem que tomar muito cuidado para, na intenção de fazer um bem para a comunidade, de ajudar o eleitor que está necessitado, não infringir em compra de votos, na cultura vedada e também no crime eleitoral de compra de votos, e poder responder pelo crime eleitoral, e não só isso, mas também pode ter aí o seu diploma, caso eleito, cassado, porque vale lembrar, para a configuração da compra de votos, basta a identificação de um único eleitor. Então, claro, às vezes, quando nós estamos lá do 41A, da cassação, a Justiça Eleitoral Civil, ela tende a fazer um equilíbrio, ver qual que foi a real circunstância, como aconteceu. Mas, para a configuração do crime eleitoral, um eleitor já é considerado a compra de votos e já está valendo para a configuração do crime eleitoral. A Miriam Olívia pergunta se a promessa de máscara também configura crime eleitoral. Olha, eu entendo que a promessa de qualquer vantagem ao eleitor, tá, desde que a finalidade seja eleitoral, pode configurar o entendimento de crime eleitoral. E não só de crime eleitoral, mas também o de compra de votos, de conduta vedada de compra de votos previstas lá no artigo 41A. Porque o artigo de lei é específico. Então, a promessa de qualquer vantagem para o eleitor e durante a campanha eleitoral nós temos a proibição, tá, hoje, de qualquer entrega de brinde, camiseta. A única coisa que ainda não é proibida, e eu não sei até quando, porque daqui a pouco vão proibir também, é a entrega de adesivo.
Então, o adesivo ainda pode, dentro lá do máximo do meio metro quadrado, na casa ou no carro, ou do tamanho máximo do para-brisa para perfurate, isso ainda é permitido. Mas, fora isso, qualquer outro brinde que seja distribuído pode sim ser considerado compra de votos. Muito bom. Calil, nosso amigo, está aqui nos cumprimentando. A doutora Ecúnico, dizendo que você é um grande advogado. C.L. Adilson, doutor Samuel, parabéns pelo trabalho. A Carla Tortato, Jéssica Olinick, a Miriam te elogiando, Cirã de São Paulo, enfim, uma infinidade, Samuel. Essa hora passou rapidíssimo. A Thaís Radlich está elogiando também, a Maria Ângela Borsoi de São Paulo. Eu vou levantar a última bola aqui, daí você encerra aí no nosso tempo. Nesse domingo, um partido estava com carro de som passando pelo bairro. Esse tipo de divulgação está permitida? Pergunta o CL Adilson e deixo a bola com você para as suas últimas considerações. Vamos lá. Primeiro, carro de som isoladamente proibido. Carro de som pode ser utilizado em carreata ou em passeata. E aí, em situações de comício, a gente pode utilizar carros de sons maiores como o trio elétrico. Mas se o carro de som passou isoladamente, está proibido. O que pode? Das 8 às 22 horas, alto-falante fixo em locais lá que o candidato esteja fazendo campanha. Isso pode. Então, aproveitando até para tirar dúvida eleitoral aqui no meio da live dos crimes eleitorais. Essa é a ideia, Mário, legal. Show de bola. Meu amigo, eu agradeço muito, estou muito honrado aqui pelo convite que foi feito. Para mim foi uma grande satisfação, uma alegria imensa sempre estar contigo, ainda mais aqui dividindo um pouco desse estudo que eu faço com tanto amor em cima dos crimes eleitorais e do direito eleitoral. E fico aí à disposição de você e dos participantes da live também para eventuais dúvidas que venham a surgir aí no caminho. Muito obrigado. Legal. Deixa eu aproveitar só para mandar também um grande abraço a todos os amigos aí que gentilmente ficam mentindo na live aí sobre mim. Agradeço muito aí o carinho de todos eles. E foi geral, eu recebi desde que a gente começou a divulgação, só recebi elogios ao teu nome e foi uma hora muito leve. O Luiz Roberto Juraski Lino, meu amigo que está fazendo os bastidores, está nos cumprimentando, a Bebel Hitzmann, que é uma amiga e assessoria de comunicação de muitos advogados e também da OAB, está nos assistindo e cumprimentando. E eu quero te dizer, Samuel, que foi uma hora muito prazerosa, foi uma hora que passou voando. O tema é um tema bacana de direito penal eleitoral, de crimes eleitorais, de campanhas eleitorais, mas ele só é bacana e para esse público nosso se ele for tratado com essa leveza como você tratou. Então, o pessoal está até pedindo mais lives com o Dr. Samuel e eu garanto que logo o Dr. Samuel estará de volta conosco. Pessoal, Samuel, grande abraço, obrigado. Pessoal, obrigadíssimo. Quarta-feira, 17 horas, estaremos juntos novamente. Quem gostou, compartilha, curte, vai estar disponível no IGTV e no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreas, onde você também pode compartilhar, curtir, se registrar no canal e saber de todas as informações antes de todo mundo. Grande abraço, saúde, se cuide. Valeu, Samuel. Também, obrigado, um abraço, Mário. Até mais. Tchau.